Olá, meu nome é Luiz Fernando, eu sou instrutor aqui na Alura e hoje eu vou falar um pouco para você sobre ciclo de vida. Primeiramente, o que é isso, né? Porque é uma coisa que a gente normalmente fala em cursos e tudo, mas só que é um mundo que a gente tem que entender como que funciona para a gente entender por que o código está funcionando daquela forma, né? Então, a definição do React fala: cada componente possui muitos métodos do ciclo de vida que você pode sobrescrever para executar determinado código em momentos particulares do processo. É exatamente como está na documentação. E o que isso significa? Significa que na época dos Class Components, você conseguia ter várias funções que você conseguia reescrever para você executar alguma coisa em determinado momento que aquele componente é executado, né? Ou seja, ele consegue nascer, né? O componente nasce assim que ele é renderizado a primeira vez, ele recebe props e state, né, no meio do caminho, ele recebe os props de outros componentes e o próprio state dele muda em alguns momentos e ele morre também quando ele sai da tela, né? Então ele tem realmente um ciclo de vida de nascer, de executar, né, de fazer atualizações e morrer. Por que a gente precisa utilizar o ciclo de vida? Porque se a gente ficar executando, né, uma funcionalidade, uma mudança, nesse caso aqui, uma mudança de um Dark Mode para um Light Mode, sem utilizar o ciclo de vida, ele vai executar essa função de mudar de Light Mode para Dark Mode, nesse caso, todas as vezes que ele for renderizado. E isso significa que ele vai renderizar o tempo todo. E acontece de vez em quando de aparecer aquele erro ali, né, de Maximum Update Depth Exceeded. O que isso significa? Que ele executou tantas vezes uma mudança de estado, algum tipo de coisa, que ele quebrou. Ele fala: olha, eu não consigo mais fazer update porque eu já fiz 1000 updates em um intervalo de 1 segundo, né? Por exemplo. Então, ele fala: você precisa utilizar um ciclo de vida para você fazer isso. Esse aqui é um fluxograma um pouco antigo de como os Class Components funcionavam, né, com o ciclo de vida, que você, sempre que ele startava, sempre que ele começava a renderizar, ele executava o construtor dele, né, que é essa primeira parte aqui. Depois ele executava uma função chamada Component Will Mount, que é antes dele renderizar, né? Will vai montar, né, vai renderizar. Ele renderiza, depois ele executa o Component Did Mount, que é quando ele já renderizou. Ele começa a rodar, então se ele tiver uma props mudada ou um state mudado, ele executa coisas diferentes, como o should component update, component will receive props, que são funções que já tem um nome muito descritivo, né? Component will receive props o componente vai receber novas props. Componente de update é uma função para saber se o componente deve ser atualizado ou não. Componente will update é quando o componente realmente vai renderizar, ele executa essa função antes de atualizar. Componente will amount é quando ele está prestes a morrer. Antes dele morrer, ele executa essa função. Então, é uma coisa bem complexa. O ciclo de vida é um negócio bem interessante da gente conseguir entender para saber quando que a gente pode executar cada coisa. Esse fluxograma aqui está um pouquinho complexo, mas na própria documentação do React tem esse fluxograma aqui que é um pouco mais simples de conseguir entender. Que tem a mesma coisa, o construtor, agora é o get derived state from props, né, que é bem parecido com aquele componente will receive props que tinha antigamente. Ele executa o render, ele tem esse component did update, que ele é executado sempre que ele recebe uma mudança de state de props, enfim. Então ele tem esse ciclo de vida bem interessante. Mas isso é para Class Components. Mas e os hooks? Como que a gente consegue encaixar isso nos hooks? Porque essas funções são funções de Class Components, né? Component did mount, component will mount, tudo isso a gente utiliza nos Class Components. Mas isso não existe mais nos hooks. Hoje em dia você tem o use effect, o use layout effect, mas como que isso significa o ciclo de vida? Porque é a mesma coisa e eu vou mostrar isso para você agora. Primeiramente, eu vou mostrar para você o código que eu estou rodando. Eu estou rodando o código do Alurone, que é um projeto que a gente está construindo nos cursos de React com TypeScript. A única mudança que tem do projeto do curso para esse Alura Mais é que ele tem o Light Mode e o Dark Mode aqui. Só para conseguir mostrar para você mais claramente essa mudança, né, do ciclo de vida. Só dando um resuminho para você, ele tem um buscador, ele tem uns filtros e um ordenador, e isso muda
diretamente os itens da lista, né? Então, esse macarrão mediterrâneo, ele é do tipo massas. Se eu filtrar por carnes, ele não existe mais, né? Ele sai da tela. Então, isso vai ser perfeito para poder mostrar para você. Eu vou dar um F5 e eu vou no código e eu vou mostrar para você, eu vou clicar em itens, item, só para mostrar para você que eu tenho aqui vários hooks, né? Eu utilizei vários use effects e eu usei um específico que é um pouco menos utilizado, que é o use layout effect, para poder mostrar para você que o ciclo de vida ainda existe. O use layout effect, ele é correspondente ao component will mount da época do class components. Então, antes do componente renderizar, né, antes dele aparecer na tela, o use layout effect roda, né, ele executa. Depois, o use effect executa e é correspondente ao component did mount. Como que o use layout effect, como o use effect funciona? O use effect é uma função que ele tem dois parâmetros, o use layout effect também. O primeiro parâmetro da função é a função que vai ser executada. E o segundo é um array que a gente chama de array de dependências, que é um array que a gente coloca estados ou props, né, nesse array, e sempre que esse estado ou esse prop mudar, vai executar essa função novamente. E isso lembra bastante o component will update, né? Quando o componente for atualizar na época dos class components. Então, é literalmente isso. Ele executa uma primeira vez, né, sempre, que é correspondente ao component mount no use effect e o componente will mount no use layout effect. E sempre que essa prop ou esse state mudar, ele vai executar de novo, que é correspondente ao component will update. Então, isso foi enxugado em uma função só. Muito legal, né? E depois, se você utilizar um return nesse último use effect aqui, se você utilizar um return tanto no use effect quanto no use layout effect, ele é correspondente ao component will mount, que significa que quando o componente for morrer, ele vai executar essa função do retorno do use effect. E eu vou mostrar isso para você na prática. Eu vou voltar para o navegador, vou inspecionar, né, esse código, porque eu coloquei vários console.log, vou dar um F5 e vai aparecer para você. Primeiro aparece o componente will mount, que é antes do componente renderizar, que quem executou foi o use layout effect. Depois, o component did mount executou, que é esse use effect aqui, né? E depois executou o component did update, que é o terceiro use effect. Só que ele executou a primeira vez, que é correspondente ao component did mount, né? Por isso que ele executou. Aí agora, se eu, por exemplo, mudar de dark mode para light mode, ele aparece aqui, ó, que o component did update mudou e ele mudou para dark, que por quê? Porque a gente colocou esse mode, né, para dark mode ou light mode na rede de dependências. Então, isso que corresponde ao component will update. E agora, eu vou filtrar por carnes para esse macarrão mediterrâneo aqui desaparecer. E se eu colocar isso, aparece o component will mount, que é esse return aqui que a gente colocou no último use effect. Então, isso a gente já consegue ver que tem todo esse ciclo de vida e que esse ciclo de vida é funcional, né? A gente consegue utilizar ele de várias formas e da forma que mais ajudar a gente em determinada situação. E agora, só um plus para você entender por que de vez em quando a gente precisa utilizar o use layout effect, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir diretamente o cardápio, né, que é o componente mais acima, e eu vou executar um use effect no intervalo de 10 milissegundos, mudando o mode de light mode para dark mode. E eu vou mostrar para você que eu vou fechar o inspecionar, eu vou dar um F5 e você vai conseguir ver que ele tem um breve momento que ele muda de light mode para dark mode. Por quê? Porque como o use effect corresponde ao component did mount, assim que ele é renderizado na tela, ele executa o use effect. Então isso faz ele renderizar como light mode e depois trocar para dark mode. E isso é um problema para a gente, né? Porque a gente não quer que tenha essa piscada na tela. E para isso, a gente vai utilizar o use layout effect. Eu vou comentar o use effect aqui, colocar use layout effect e trocar o use effect para use layout effect. Que ele tem exatamente os mesmos dois parâmetros, né? Eu vou voltar e eu vou dar um F5
E agora, mesmo dando F5, ele não tem mais essa mudança, né? Ele não começa como Light Mode e depois vai para Dark Mode. Por quê? Porque o Use Layout Effect ele é executado antes do componente renderizar. Então, essas mudanças de layout, a gente normalmente utiliza o Use Layout Effect. Então, é isso. Eu queria falar para você sobre todas essas questões de ciclo de vida. É claro que tem mais coisa, mas olha que com isso você já consegue ver todos os cursos e entender exatamente sobre por que a gente está utilizando o Use Effect e o Use Layout Effect. Te vejo nos cursos. Na Alura você pode aprender a fazer sites e web apps com HTML, CSS e JavaScript. Temos também cursos de ferramentas e frameworks importantes como React, Angular, Webpack, jQuery e mais. Vem estudar com a gente!